chorei muitas lágrimas, porque quando morria ou sabíamos que viria a morrer depois um ferido que nós tínhamos evacuado, nós sofrimos com isso. Nós vivíamos, e quantas vezes eu cheguei a dizer muitas vezes para mim própria, quanto é que a mãe deste rapaz não daria para estar aqui no lugar que eu estou, portanto tenho que procurar substituir a mãe ou a esposa ou a irmã ou a família, e punha-me no lugar delas e rezava por eles para que eles tivessem alguém depois acompanhar em todos os aspectos, não era só na injeção ou no soro ou no sangue que se lhe punha, mas também na parte moral e na parte psíquica para os amparar. Isto hoje, provavelmente, na memória do tempo, pode não ter a valoração que eu julgo que merece, mas eu julgo que, embora se trate da guerra, do combate, do risco de vida, que estas mulheres, quando se faz a história da evolução do estatuto cultural, jurídico das mulheres portuguesas, deve ser lembrado nessa história. Nos anos 60, o papel das mulheres o estatuto das mulheres era um estatuto de minoridade na sociedade. Era um estatuto de dependência, era um estatuto de dependência em relação ao marido, e isto no quadro da família, ou em relação ao pai. Se olhar o Código Civil de 1967, aí é muito claro que o marido é o chefe da família, é ele que decide em relação a todas as questões do casal e em relação aos filhos. Só quando a revisão do Código Civil depois, creio que em 1976 ou em 78, sou péssima para datas, é que as mulheres então vêm a readquirir o seu estatuto de igualdade. Mulheres e homens têm um estatuto de igualdade no seio da família. Ora, a ideologia naquela época era atribuir às mulheres a função de dona de casa, de mãe, de esposa, e efetivamente um dos valores que era mais prezado até pelos educadores nessa época era e características das mulheres mais prezadas nessa época era efetivamente a mulher que era uma pessoa dedicada à família, dedicada ao marido, dedicada aos filhos, e em qualquer desses momentos a atividade profissional era algo de secundário. A minha família praticamente só soube quando eu já lá estava. A minha família, apesar de serem pessoas que viviam numa aldeia, portanto perto de Castelo Branco, compreenderam-me sempre muito bem e foram fantásticos, apoiaram-me sempre, nunca me puseram obstáculos, E eu sabia que as pessoas com quem eles conviviam, que às vezes os aborreciam com isto, porque ia ser no paraquedismo e na tropa e assim, mas os meus pais foram sempre impecáveis, foram sempre formidáveis. E eu só disse ao meu pai quando já lá estava, mas ele aceitou muito bem, achou que de facto, como mulher, que era muito corajosa, e deu-me força para isso. A discriminação em relação às mulheres era algo que era aceito, fazia parte, nem sequer era muito contestada na altura, a não ser por alguns grupos mais minoritários. As enfermeiras nunca puderam casar. Se casassem era às escondidas, mas não tinham benefícios nenhuns por serem casadas, e por isso muitas das enfermeiras mais velhas do que eu são solteiras, nunca se casavam porque dedicavam a vida à profissão e como era proibido não se sujeitaram a isso.
As mulheres que eram professoras não podiam casar com homens com nível de instrução inferior, as enfermeiras também não podiam casar, e depois não sei se era só as mulheres casadas, mas havia certamente profissões que estavam vedadas às mulheres. A magistratura estava vedada às mulheres, diplomacia estava vedada às mulheres. E se olhar para dados estatísticos hoje em dia, por exemplo, a magistratura é daqueles casos onde a entrada das mulheres tem sido massiva. Claro que nas Forças Armadas esse ingresso tem sido mais lento, tem sido continuado, mas mais lento. Na sociedade portuguesa nós vamos dando pequeninos passos. Este terá sido um dos primeiros passos, se calhar um dos primeiros passos significativos. Nós éramos vistas como todas as mulheres, ou seja, nós éramos as amigas, nós éramos as irmãs, éramos as mães, éramos as mulheres que existiam na vida de cada militar. Nós tratávamos das feridas do corpo, mas também ajudávamos a tratar das da alma. As pessoas andavam muito desanimadas da vida, não sabiam o que é que ia ser o futuro delas, se voltariam, se voltariam vivas ou mortas, o que é que ia acontecer. E nós, por vezes, proporcionávamos ambientes familiares para os fazer sentir que não estavam sozinhos, que tinham alguém com quem eles podiam contar nas horas difíceis. Estive à volta de 20 horas no local, com a perna partida e com problemas graves também na coluna, porque as injeções naquele tempo, o avião tinha uma cadeira que tinha uma aceleração de 18 Gs quando saía do avião, eram 18 Gs instantâneos, e a coluna ressentia-se um bocado destas injeções, principalmente quando eram feitas já no limite, como foi o caso da minha. Portanto, a evacuação foi feita para que foi depois minha mulher. Enfim, é aquele conhecimento que acaba por depois ir se fortalecendo e que levou a que acabássemos já depois de ir do ultramar, de casarmos. Evacuei alguns paraquedistas, mas assim que me lembro assim o mais emocional foi o meu marido, porque ele foi abatido, esteve uma noite no mato, não sabia o que é que se passava. Foi assim, emocionalmente mexeu muito, quer com os paraquedistas, quer com o pessoal da Força Aérea em si. Foi uma das evacuações que mexeu muito connosco.